Olá, boa noite! Chega mais, gente! Chega mais uma UAU Live aqui do Bora Encantar. Boa noite! Boa noite, encantador, boa noite, encantadora. A live vai começar. Ai, 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 saudade de vocês. Chega mais, chega mais. Vem chegando para a live do Bora Encantar. O cliente encantado indica o cliente idolatrado. Segundo capítulo da Semana do Encantamento. O cliente fã de hoje é o cliente comum que foi encantado ontem. Chega mais, gente, chega mais. Por gentileza, fale se o som tá fluindo tudo certinho, vocês estão me escutando muito bem. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos que essa noite eu vou revelar para você 5 verdades sobre encantamento que você não sabe, mas que eu vou contar para você. Ninguém conta isso, mas eu resolvi contar para você para te ajudar na sua missão de encantar. Chega mais, gente. Tá tudo certinho, né? Maravilha, muito bom, muito bom. Boa noite, boa noite, boa noite. Quem assistiu a primeira aula e a segunda aula da Semana do Encantamento, manda coraçãozinho aí para mandar boas energias, para que a gente possa receber essa energia e eu mandar para você com conteúdo para poder te auxiliar na sua jornada. Cada cliente importa. Cada cliente importa. Olha, ó, gatilho da participação, gente. Ó, aviãozinho aqui, ó. Esse aviãozinho aqui convide as pessoas que precisam conhecer as 5 verdades sobre encantamento que ninguém nunca contou para ela, que nessa noite ela vai conhecer essas 5 verdades. Então, o gatilho aqui, ó, da participação, aviãozinho, aviãozinho, aviãozinho. 3 pessoas para conhecer 5 verdades sobre encantamento de clientes. Será que encantar tem um jeito certo e um jeito errado de encantar? Por que será que o nosso cliente, quando a gente faz um encantamento, ele não valoriza? Por que será? Será que brinde é encantamento? Brinde é encantamento? Chega mais, encantador, chega mais, encantadora, para mais uma UAU Live. Já refletiu quantos clientes comuns a sua empresa tem atualmente? Quantos clientes insatisfeitos a sua empresa tem? E quantos clientes fãs a sua empresa tem? Já conseguiu ter essa visão, metrificar isso? Tá na hora então. Tá na hora então, tá na hora. O nosso cliente é a nossa maior força de vendas. Olha só, quando a gente vai comprar um produto ou vai comprar um serviço, a gente não faz uma pesquisa para descobrir sobre a reputação daquela marca. A gente não vai no Google, no Reclame Aqui, não vai nos reviews para poder avaliar aquela marca. Quem vende por você? Chega mais, gente. Já vamos começar mais um conteúdo aqui do Bora Encantar. Aquele gatilho da participação é importante aqui para a gente conseguir contagiar, inspirar o máximo de pessoas possíveis aqui. Show, show. Vamos que vamos então, vamos que vamos. É mais um conteúdo. Bem, vocês sabem que, aqueles que estão acompanhando as UAU Live, sabem que a gente vai além do óbvio, né? Além do óbvio. Então, o óbvio é a gente ficar aqui conversando e tal, fazer uma live. Eu gosto muito de mostrar uma apresentação para ajudar a reforçar mais, para que você consiga compreender de forma mais profunda sobre a pessoa mais importante da sua empresa, né? Os clientes. Os clientes são os visitantes mais importantes da nossa organização. E muitas vezes a gente acaba negligenciando isso. Ou então a gente tem desejos de fazer encantamento, fazemos um outro ali com outro cliente, e às vezes o cliente não valoriza nada daquilo que a gente faz.
e a gente desanima, né? A gente começa querendo fazer encantamento, daqui a pouco a gente já desanima. Então eu quero mostrar 5 verdades hoje nessa live para que você possa entender por que tem um jeito certo de encantar. Tem um jeito certo. Se você estiver fazendo do jeito errado o encantamento, é por isso que ele não está funcionando. É por isso que ele não está agregando valor para o seu cliente. Talvez por isso que o seu cliente ele não se tornou um fã. E ó, o fã é um cliente que vale 10 vezes mais. Mas você tem que usar de estratégias para que esse fã fale bem da sua marca, para que ele possa fazer as indicações, que ele possa dar as 5 estrelas, que ele possa fazer os comentários. Tem estratégias para você impulsionar o seu cliente fã a realizar isso. Show, gente? Combinado? Então vamos que vamos. Vamos começar aqui, deixa eu virar. É o seguinte, então, toda hora que chegar algo muito importante para você, que você entendeu que fez muito sentido, eu tenho falado muito de que cada conteúdo a gente tem que estar muito presente mesmo, para valer a pena o tempo que você está investindo aqui. E aí você precisa capturar os ouros que eu estarei levando aqui por meio desse conteúdo. E esse ouro é algo que você vai olhar e falar, opa, isso daqui eu vou anotar, porque daqui a pouco eu vou aplicar ou já aplicarei logo na sequência, ok? Então é importante você compreender dessa forma. O pessoal está falando que está sem áudio. Tem mais gente também que não está escutando? Só para eu continuar aqui, tá tudo certo com relação ao áudio. Deixa eu mudar aqui de internet. Voltou? Então beleza, vamos que vamos. Segue o jogo então, segue o jogo. Então, tá tudo ok, né? Show de bola, vamos que vamos. Então é o seguinte, eu estava falando que é fundamental a gente capturar esses ouros, captura os ouros da noite para você fazer anotações. Então você sai do campo da ideia, vai para o campo da anotação, cria um compromisso de você fazer uma ação, sacou? Pegou essa, encantador? E aí você vai olhar para esses ouros, olha para os ouros que você anotou e escolhe um diamante. Um diamante para você aplicar, ou você já conversar com a sua equipe, com o seu sócio, para que você consiga construir e aplicar isso a partir de amanhã. Combinado? Então captura ouro, depois decide qual o diamante e faça valer muito a pena cada segundo dessa Uau Live. Então, show de bola. Caderninho então anotado, maravilha, caderninho e caneta, então vamos que vamos. Deixa eu mostrar aqui, ó. Primeira coisa importante, encantador e encantadora, cada cliente importa. Cada cliente importa. A gente não pode menosprezar os clientes. A gente tem que olhar para cada cliente nosso, por mais que ele seja um cliente insatisfeito. Eu sei que cliente insatisfeito não é gostosinho de lidar com cliente insatisfeito, mas você tem que olhar para esse cliente insatisfeito e observar que pode ser uma grande oportunidade de você transformar esse cliente insatisfeito em um cliente satisfeito pela sua marca. Isso, você não pode negligenciar isso, isso é muito importante, tá? Então vamos que vamos. Primeira coisa que eu queria revelar para você é o seguinte: a experiência é decisiva, principalmente para quem? Para quem, né? Na segunda aula da Semana do Encantamento, eu revelei um estudo que foi realizado no fim do ano passado, onde esse foi um estudo global realizado com os países para entender qual consumidor ele é mais decisivo pela experiência, ou seja, quando ele recebe uma experiência incrível, ele decide por comprar o produto e serviço. Bem, e o Brasil foi o país onde os brasileiros, né, são aqueles que mais decidem pela experiência. Então, experiência para os brasileiros faz a diferença na hora de decidir pela compra. Agora, a pergunta que eu te faço é o seguinte: que experiência você está entregando atualmente para o seu cliente? O seu cliente está dando valor a essa experiência que você está construindo? Ele entendeu que é uma experiência? Ou ele está imaginando que isso é um atendimento só? Você precisa modificar a forma como o seu cliente vê aquilo que você está entregando. Entenda o seguinte, ó. Se eu falo para você sobre atendimento, ó, o atendimento daquela empresa é legal, o atendimento dela é bom. Atendimento limita a pessoa a pensar sobre, basicamente, que uma solicitação foi realizada e aquela solicitação foi atendida.
Ou uma reclamação foi realizada e aquela reclamação foi atendida. Uma informação foi solicitada e aquela informação foi apresentada, foi resolvida. Então, atendimento limita a solicitação, informação e reclamação. O que você entrega é muito mais do que um atendimento. Você entrega uma experiência. E a experiência é todos os momentos. Pega essa, encantador, pega essa. A experiência é todos os momentos que o seu cliente se relaciona com a sua marca. Todos os momentos que o seu cliente se relaciona com a sua marca. Antes de comprar o seu produto, durante a compra do seu produto e após a compra do seu produto, ok? A combinação dessas três fases é a experiência que você entrega. Então você não pode negligenciar a experiência antes da compra e também durante a compra e após a compra. Você tem que olhar para essas três áreas na sua empresa que são áreas fundamentais. Então não limita só atendimento, ok? Eu quero que você pense em experiência. E aí quando você coloca experiências de atendimento, já não muda o jogo? Por que, Robson, que muda? Porque experiência você começa a pensar em detalhes, em passo a passo, em sentimento, em emoção. E quando você pensa só em atendimento, você não pensa de uma forma tão ampla assim. Então o que eu quero te ajudar aqui é você pensar de uma forma mais ampla. Experiência. Ok? Então o brasileiro decide pela experiência. E aí, será que o seu cliente hoje está decidindo pela experiência? Quando ele tem que comprar o seu produto, o seu serviço, entre você e os seus concorrentes, ele está escolhendo pela experiência? Eu sei que agora tem muita gente assim, Robson, mas está todo mundo abaixando o preço e os clientes estão decidindo por preço. Cliente não importa com experiência, cliente só se importa com preço. Será? Será mesmo? Quando você vai fazer uma compra de um produto, de um serviço, você não olha lá nos reviews? Você não olha para avaliar aquela reputação da marca? E aí quando você vê um comentário profundo de algum cliente falando bem daquela marca, aquilo não te impulsiona você a comprar imediatamente? Agora, quando você vê um comentário destruidor daquela marca, falando muito mal, que foi mal atendido, que a experiência é péssima, você acaba desistindo. Ou aquilo coloca uma grande dúvida, uma grande interrogação na sua mente. Então, a experiência influencia sim na compra. O seu cliente é quem vai falar se a experiência foi boa ou se a experiência foi ruim. Portanto, esse cliente tem uma força extraordinária para o bem e para o mal. O problema é que hoje o cliente só utiliza, muitas vezes ele só faz o mal, que é falar mal da sua marca. E o cliente hoje falar bem da sua marca, ele acaba não sentindo o desejo de falar isso. Por isso que muitas vezes as pessoas falam o seguinte, que as pessoas adoram falar mal e falam muito, assim, poucas pessoas falam bem da experiência. Por que isso acontece? Porque as pessoas acabam falando muito mal e acabam falando pouco sobre as boas experiências que têm. Por que isso acontece? Reflete aí. Primeiro que a má experiência provoca uma emoção de raiva. E quando nós sentimos raiva, não tem como a gente controlar, não é? A gente já quer, naquele momento, declarar a nossa raiva sobre aquele atendimento que a gente recebeu. E o que provoca raiva na experiência do cliente é quando a gente não entrega aquilo que prometeu para ele, aquilo decepciona ele. Só que a gente não trata daquela decepção, a gente faz descaso, ou então trata com indiferença, ou coloca a reclamação debaixo do tapete, e aí aquilo vira uma grande bola de neve e o cliente fica com muita raiva e vai nas redes sociais e dá nota 1 para a marca, faz uma avaliação negativa. E isso contribui para a reputação da sua marca. Quantos clientes talvez não compraram da sua marca porque de repente viu algum comentário negativo ou alguém falou mal de um atendimento ou de uma prestação de serviço que você realizou, da experiência que você entregou, entende? Então isso é muito, mas muito importante mesmo, muito mesmo, que você fica muito presente para isso. Agora, tá, Robson, entendi. Então, raiva provoca o cara ir lá, e falar mal da minha marca. Entendi. Já entendi. Agora, por que eles não falam bem? Eu faço encantamento, ou então eu faço uma experiência legal,
né? Os meus clientes até elogiam, mas eles não são motivados a falar bem, eles não falam, não fazem depoimentos e tal. Por que isso acontece? Primeiramente é o seguinte, porque se você está entregando apenas aquilo que você prometeu para ele, significa que você tem um cliente comum, um cliente satisfeito. E um cliente comum, um cliente satisfeito, ele não gera desejo de falar bem da sua marca, porque na visão dele você fez mais que obrigação. Afinal, ele pagou por isso. Ele pagou por isso, ele pagou por um atendimento bom, gente. Atender bem é obrigação, não é diferencial. E ó, nesse novo normal que a gente está vivenciando, onde a concorrência, ou então a gente agora tem mais tempo para conversar com o cliente, para personalizar o atendimento, então o atendimento bom agora acabou se tornando normal. Acabou se tornando normal. Mas, deixa eu te mostrar o que não é normal. Eu fiz uma pesquisa com todo mundo que está na Semana do Encantamento. Milhares de pessoas. E ó, 80% das pessoas que estão na Semana do Encantamento não praticam encantamento. 80% não praticam encantamento. Então, é o seguinte, isso demonstra que tem muita gente com sede, com vontade de aprender a encantar, mas ainda a minoria aplica. Então, vocês que estão na Semana do Encantamento já tem esse percentual. Imagine quem não está, né? Então, ou seja, se a gente for pegar total, o percentual deve ser em torno de 95% aproximadamente de marcas que não aplicam encantamento. Então, entenda o seguinte, que atender bem é o novo normal. Aprender a encantar é diferencial. Olha o ouro aí, hein, encantador. Olha o ouro aí. Encantar, aprender a encantar é diferencial. É sobre isso que eu vou mostrar para você nessa noite. Então, se 80% das pessoas não estão praticando encantamento, você tem aí uma oportunidade de sair na vanguarda do seu mercado. Mas ó, tem que aprender a fazer encantamento de forma certa. De forma certa. Eu vou agora revelar para você 5 verdades sobre encantamento que você precisa saber. Verdade número 1. Você precisa entender e perceber quem é o cliente antes de encantar. Tá bem branco aqui, né? Mas eu falo para você, você precisa entender e perceber o seu cliente antes de encantar. Olha só, imagina você não entendendo corretamente quem é o seu cliente, não percebendo a emoção dele. Imagine que você mandou para o seu cliente, entregou para o seu cliente para poder encantá-lo um kit de churrasco. Só que esse cliente era vegano. Mandou mal, né? Será que não está acontecendo isso? Será que você está entregando alguma coisa ou fazendo alguma coisa sem entender e sem perceber quem é seu cliente? E aí, por isso que muitas vezes ele acaba não se motivando a falar da sua marca. Entende? Então você precisa entender, conhecer, reconhecer quem é aquele cliente, as características dele. E isso é totalmente possível com técnicas. Expressão facial, expressão corporal, entender a entonação dele, entender a emoção que esse cliente, entender a visão de mundo dele, entender os gostos dele. E a partir daí, você aplica o encantamento no momento certo. Aí você encanta. Ok? Uma outra coisa, segunda verdade, você precisa posicionar-se corretamente para o cliente valorizar. Tem que aprender a posicionar, porque senão o cliente não valoriza. O que é isso, Robson? Posicionar. Olha só, você faz um encantamento para ele. Tá? Você entregou algo acima da expectativa, algo que ele não esperava. Né? E aí o seu cliente, ele responde para você, ai, que legal, gostei, mas ficou dessa forma. Parou por aí. O seu cliente precisa entender que isso faz parte de um processo, de uma experiência que você está entregando e que a sua missão é encantá-lo. E a partir daí ele vai entender que a sua marca se posiciona
como a melhor ou a experiência mais encantadora do setor. Ele precisa entender que a sua marca tem um posicionamento muito claro, muito bem definido de que encantar é a missão ou de que é a experiência mais encantadora do setor. A ponto do seu cliente desejar fazer com que outras pessoas tenham essa mesma experiência. Existe um posicionamento quando você entrega o seu encantamento para que o seu cliente entenda que caiu a ficha, entende? Ele vai ficar encantado, mas ao mesmo tempo isso vai reforçar o seu posicionamento. Se você quiser aprender mais sobre posicionamento, vai lá no YouTube, Wow Lives, uma playlist, tem um conteúdo só sobre posicionamento, especificamente sobre isso. Você não pode deixar de assistir esse conteúdo, ok? Então, você precisa aprender a posicionar para que o seu cliente possa valorizar o que você está fazendo. Porque senão você colocou muito esforço e o seu cliente não valorizou. Terceira verdade, brinde sem contexto não encanta. Não adianta ficar entregando brinde da sua marca, sabe? Vou entregar aqui um calendário para o meu cliente. Eu vou entregar aqui um mimo aqui para o meu cliente. Olha só. Quando a gente entrega para o nosso cliente, pensa aí você como cliente de alguma marca que mandou para você alguma coisa por mandar, sabe? Mandou um calendário, entregou uma agenda, mandou um vinho, mandou alguma coisa que nem entendeu se você gosta ou não daquilo e entregou com a sua marca e lá. Aquilo encanta você? Você entende que aquilo é mais... Eles fizeram isso em escala para todo mundo. Vou dar um outro exemplo. Muitas marcas no final do ano mandam panetones, né, de Natal, né, para os seus clientes. Entregam os panetones, mas não contextualiza. E o cliente fala, legal, mais um panetone. Sabe, ele não valoriza. Então precisa entender que existe um contexto. O que é o contexto? É porque você decidiu fazer aquilo, o seu cliente tem que compreender esse porquê. Por meio de história, por meio de informação. E aí ele vai entender, ele me entregou aquele panetone, na verdade, porque ele entendeu que o panetone tem esse símbolo. E esse símbolo é importante agora nesse momento. Então ele personalizou, ele colocou a palavra, ele colocou uma frase, colocou o nome da pessoa, colocou algumas coisas para temperar isso, para o cliente falar, uau! Então tem que entender que tem um contexto que você pode incluir para poder fazer o encantamento, ok? É a história que você vai contar. Por que você decidiu entregar aquele presente, aquele brinde? Tem que contar essa história. E essa história tem que conectar, tem que ser verdadeira. Quando isso acontece, aí sim você desperta o uau. Bem, e o Bora Encantar está recheado de história. Se você não recebeu ainda o e-book Histórias Encantadoras, vai lá na nossa bio, faz a inscrição lá da Semana do Encantamento, se você ainda não fez, na bio do Instagram, e você receberá o e-book da Histórias Encantadoras, ok? Se você não recebeu, você pode mandar um e-mail pra gente, que na sequência a gente já manda para você um e-book. Por quê? Essas histórias vão te inspirar a construir os seus encantamentos. Quarta verdade, sem fazer... essa daqui é importante, gente, muito, mas muito importante. Talvez seja um dos principais problemas, né, quando a gente faz encantamento. Sem fazer o básico bem feito, o encantamento não terá efeito. Sem fazer o básico bem feito, o encantamento não terá efeito. O que é o básico bem feito, Robson? É o feijão com arroz, né? É você entregar aquilo que você prometeu, é você realizar o seu serviço, você entregar o produto, ok? Você fazer aquilo que estava combinado com o seu cliente. Se você faz um encantamento e não entrega aquilo que era combinado, lascou. Ele vai achar que aquilo foi para comprar ou então para poder ganhar tempo com ele, entende? Não pode. Tem que entregar o básico bem feito. Atender de forma gentil. Atender sorrindo. Passando emoção para o cliente. Passando emoção para o cliente no atendimento. Porque senão você vai atender com indiferença e daqui a pouco você entrega um encantamento para ele e ele não casa, entende? Não casa. Então precisa entregar o básico bem feito. Show de bola. Vai marcando quem quer o e-book, vai escrevendo eu quero, que tem encantadores aqui, eles vão estar pegando os seus contatos aí e depois a gente encaminha certinho o link para você baixar o seu e-book de Histórias Encantadoras. Sim, quinta verdade.
Não saber contar histórias de encantamento é perder oportunidade de inspirar futuros clientes a comprarem da sua marca. Então é o seguinte, você faz o encantamento, certo? Você faz o encantamento. E aí você não sabe contar a história. Tem que contar essa história, entende? A história antes do cliente chegar na sua loja ou chegar na sua empresa, a história antes dele fazer o contato, a história do momento que você entregou esse encantamento, qual foi a reação desse cliente depois que ele saiu, o que ele teve de resultado com o produto e serviço, entende? Tem que contar histórias. É isso que vai fazer você ficar totalmente diferente do seu concorrente. Totalmente diferente do seu concorrente. Então tem que contar história, ok? Essas são as 5 verdades. 5 verdades. Ó, o cliente fã pode tornar-se vendedor da marca. Com estratégias, gatilhos, você construirá uma máquina de indicações sem investir em marketing. Gente, eu tô batendo nessa tecla muito, falando para você que o cliente, ele é a sua maior força de vendas. Por que eu estou trazendo o tempo inteiro isso de informação? Porque, olha só, você tem aí 10 clientes, 15 clientes, 50 clientes, não sei quantos clientes você tem, mas você tem que olhar para cada cliente desse. Por isso que eu estou trazendo a hashtag cada cliente importa também. Tem que olhar para cada cliente desse e falar, cara, como é que eu transformo? Vou transformar. A minha meta agora é transformar cada cliente comum desse em fã. E aí eu vou utilizar de estratégias para que esse cliente faça uma propagação. Imagina esse cliente, olha só, falando para os amigos e para os familiares sobre a sua marca. E ó, ele indo no Instagram dele, indo lá no LinkedIn dele e fazendo um baita textão, recomendando. E esse textão você já ajudou ele a fazer. E ele vai lá e faz uma baita recomendação da sua marca. Entende? O seu cliente é a sua força de vendas. Imagine ele fazendo um depoimento, falando aqui ao vivo para você. É isso. É isso. Você tem que olhar para cada cliente e falar, eu vou transformar cada cliente meu em fã. E aí depois, é claro, ele vai fazer as indicações com gatilhos e estratégias, vai fazer depoimento. Ok? Então, olha agora para a quantidade de clientes que você tem, dá uma olhada agora, né? E fala assim, eu vou transformar cada cliente em fã. Porque cada cliente desse, ele vai ser um propagador da minha marca. É assim que eu terei uma força de vendas. É assim que eu vou alavancar o meu negócio. É assim que eu vou manter a minha empresa viva. É assim que eu vou continuar, mesmo nessa crise, com os meus clientes. E depois que tudo isso passar, com a força dos meus clientes, eu vou agradecer eles, porque foram os clientes que fizeram o meu negócio ficar vivo. Foram os clientes que fizeram eu alavancar. Então olha para cada cliente seu e fala, eu importo com você. Eu importo com você, eu vou transformar cada cliente em fã da marca. Show, gente? É o seguinte, agora eu tenho uma convidada especial aqui para essa UAU Live, para que ela possa falar um pouco sobre a experiência dela de conseguir transformar os clientes comuns em fãs apaixonados pela marca. Deixa eu convidá-la aqui. Deixa eu achá-la aqui. Achei. Isso aí. Ó, se tá fazendo sentido para você esse conteúdo, manda coraçãozinho aqui pra gente entender que tá fazendo sentido. Olá! 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 Tudo bom? Tudo bom? Tudo bem com você? Tudo jóia também. Tudo jóia também. Olha só, fala um pouquinho. Eu acho que tá saindo a minha própria voz, aí não sei se tá. Acho que tá dando um eco. É? Melhorou. Ah, não, eu tô escutando. Eu tô escutando a minha voz. Não sei se o pessoal tá escutando. Melhorou? Deixa eu ver. Eu tô escutando ainda, mas deixa eu ver se o pessoal tá escutando. Se o pessoal não estiver escutando, tá tudo bem, a gente segue o jogo. O pessoal tá escutando a minha própria voz, tá tudo tranquilo pra vocês, que aí a gente segue o jogo aqui. Vamos ver aí. Vai falando, Kelly. Quem não falar vai ser mais você do que eu, então não tem problema. Quem tá dando não tem problema, não falar que vai ser a Kelly mesmo. Então fala pra mim, beleza, conta aqui. Eu vou encantar. Quando a gente teve a oportunidade de começar esse treinamento, iniciar o treinamento Bora Encantar, eu acredito que foi o que passou na minha cabeça e na cabeça de algumas pessoas que estão participando desse treinamento. Bora encantar?
O que é Bora Encantar? O que vai ser esse treinamento? É a gente ser gentil com o cliente, é a gente ser mais educado com o cliente, a gente ser mais simpático? Sim, mas isso a gente faz. Mas o que esse treinamento vai trazer de novidade? Gente, é muita coisa. É coisa que a gente não consegue imaginar que a gente pode fazer para o cliente e a gente aprendeu nesse curso. Vou dar um exemplo sobre os atendentes de palco e o atendente de bastidores. Isso a gente não iria conseguir imaginar nunca. Ou então a gente ia demorar mais um tempo para saber e entender o que é isso. Porque hoje o cliente teve uma frustração e a gente acredita que se a gente não conseguiu resolver o problema do cliente, a gente não conseguiu encantar, a gente não conseguiu surpreender as expectativas dele. Então, quando acontece do produto não ser embalado corretamente, porque os nossos produtos hoje é embalado igual presente. Nossa embalagem é igual um presente. Então, o cliente já fica surpreso pela embalagem. Se a embalagem chega amassada, então o atendente bastidor, ele não conseguiu atender a expectativa do cliente. Quando a gente coloca um prazo que não está correto ou até mesmo uma característica do produto que não está de acordo com o produto, o atendente de bastidor também não conseguiu encantar o cliente. Então, isso a gente conseguiu identificar e até o Carlos, hoje, que é dono da empresa, conseguiu identificar que realmente a empresa precisa desse treinamento. Então, isso a gente iria demorar mais tempo hoje para identificar. Então, isso foi muito legal. E outra coisa também que eu consegui identificar e a gente conseguiu melhorar no nosso atendimento é entender a emoção do cliente. Porque um cliente mais feliz, por que a gente não atende ele com um sorriso na voz? Por que a gente não atende ele com a energia do João, né? Bom dia! Aquela energia maravilhosa. Então, por que a gente não pode atender o cliente desse jeito? Hoje a gente não tem um script de atendimento. Hoje a gente segue só alguns procedimentos. Então, a gente pode conduzir a ligação de acordo com a emoção do cliente. O cliente é um cliente mais feliz? O cliente quer falar de comida? O cliente quer falar de viagem? Vamos interagir com ele. E um cliente mais sério, claro, a gente vai tornar o atendimento mais sério dentro de todas as diretrizes. E outra coisa que foi um tópico, né? Um módulo que eu estou apaixonada, eu gostei de todos, mas esse chamou muito a minha atenção, é o Over Delivery. Porque hoje a gente pode surpreender o cliente antes de qualquer coisa. Hoje na nossa empresa, a gente tem entrega por motoboy. Então, o prazo de entrega é 3 dias. Aí o cliente recebe no mesmo dia. Imagina você comprar hoje, de manhã, e falar assim, meu produto vai chegar daqui 3 dias. Você não espera. Aí o motoqueiro toca na sua porta, o motoqueiro tem uma energia excelente também, todo feliz, vai lá e entrega seu produto. Hoje a gente consegue identificar, depois desse treinamento, que o cliente está indicando mais a gente, porque às vezes, a gente preocupava muito com o cliente que reclamou. Esse cliente não está satisfeito, o que a gente pode fazer por ele? E o cliente que deu uma nota 10? Não estávamos preocupados com esse cliente que deu a nota 10. E hoje a gente se preocupa. Eu recebi um e-mail essa semana, muito fantástico, o cliente escreveu até de caixa alta, falou que ficou muito feliz pelo respeito e comprometimento da empresa e que a gente enviou antes dele fazer algum questionamento ou até mesmo do prazo, ele recebeu o produto. E eu vou dar um exemplo também de um cliente que comprou uma caixa de som para o seu filho, para dar de aniversário, né? E o que aconteceu? O prazo que foi informado para ele foi o prazo mínimo. Então, a gente ia frustrar esse cliente. Ele ligou, ficou muito triste porque ele não iria receber para presentear o filho dele. O que a gente fez? A gente fez uma carta
para enviar para o e-mail do filho dele e enviar junto com o produto, desejando ele feliz aniversário, informando a ele que ele iria receber uma surpresa do pai dele, um presente muito especial. Então, esse cliente, no final da ligação, ele falou, não precisa de fazer essa carta, porque ele ficou muito encantado da forma que a gente iria resolver o problema dele. Porque a gente poderia simplesmente falar assim, infelizmente, o prazo foi passado errado. E não é isso que a gente quer. A gente quer que o cliente tenha uma experiência com a nossa loja. Porque, igual você falou anteriormente, o cliente que foi entregue dentro do prazo, tudo certinho, é um cliente comum. Não é um cliente encantado. A nossa obrigação é fazer que ele receba o produto correto no tempo correto. Então, se a gente conseguir surpreender o cliente, entregar algo a mais para ele, a gente vai ter esse cliente do nosso lado. Vai ser um cliente encantado. É um cliente que vai indicar. Porque se ele tiver uma experiência ruim, ele não vai indicar para um amigo, um irmão. Se você teve uma experiência ruim, você vai falar, irmão, compra um produto dessa loja? Não. Se ele tiver uma experiência boa, ele vai falar para 10, 5 pessoas que teve uma experiência boa. E hoje, no pós-vendas, lá a gente nem chama de pós-vendas, a gente chama de fidelização. Então, a gente quer que o cliente compre mais de uma vez. A gente não quer que o cliente entre na nossa loja, vê a propaganda na televisão e compra uma vez, não. A gente quer que todo lançamento o cliente está ali comprando. E hoje a gente tem alguns clientes que já compraram mais de 10 vezes. Então, esse cliente, ele sempre está lá comprando com a gente. Por quê? Porque ele teve uma experiência boa, ele teve um atendimento bom e se ele teve algum problema, a gente conseguiu resolver. Hoje eu estou ajudando a responder o WhatsApp, então vou te falar também de um caso que aconteceu hoje. Uhum. A cliente, hoje não, ontem, perdão. A cliente, o prazo dela expirou e com essa pandemia alguns lugares estão tendo atraso. Então, essa cliente, eu falei com ela que iria resolver, falei, não vou finalizar a sua conversa. Coloquei o e-mail que eu mandei para a transportadora, informando que o cliente não estava satisfeito, que ele precisava de um problema, do produto e que o problema dele teria que ser resolvido. Porque o cliente queria dar o presente para a mãe dele com muito carinho. Escrevi desse jeito no e-mail. Encaminhei para o cliente também. Aí o cliente foi hoje, me procurou e falou assim, Kellen, muito obrigado, meu problema foi resolvido. Eu agradeço a honestidade e eu espero que várias empresas tenham o mesmo posicionamento que vocês. Então hoje, mesmo que a gente já se preocupava com o cliente, hoje a gente tem uma dedicação melhor. A gente olha para os nossos clientes com outros olhos, porque a gente não quer que o cliente compre somente uma vez. A gente quer que o cliente seja um divulgador da nossa marca e seja um cliente feliz. Porque o que a gente passa na nossa mídia é um cliente que está com o celular super feliz. Porque alguns de nossos produtos são produtos inovadores que vai facilitar a vida do cliente. Então, a gente faz essa propaganda, então a gente tenta cumprir e a gente está cumprindo e a gente quer o cliente satisfeito, né? A gente quer um cliente encantado. A gente não quer um cliente que fala, poxa, eu liguei lá e não resolveu o meu problema. E outro exemplo que veio aqui na minha mente foi quando você falou assim, que esse problema não é meu, eu vou te passar para outro setor. Isso também deixa o cliente muito frustrado. Então, tem alguns clientes que estão entrando no nosso WhatsApp que realmente ele quer comprar a venda, quer realizar uma compra, desculpa. E a gente não consegue passar essas informações para ele. Então, quando um cliente fala assim, eu quero comprar o Obsmart, algum tempo atrás a gente já encaminhava a mensagem, infelizmente eu não posso te ajudar, mas os nossos colaboradores do Televendas podem te ajudar. Hoje não. Eu pego a característica do produto, envio o valor e falo, o senhor ou a senhora pode também realizar essa compra no nosso site ou no nosso Televendas. Porque às vezes o cliente, naquela emoção, se ele não tiver a informação e eu pedir para ele ligar no Televendas, às vezes a emoção dele vai acabar. Então ele não vai comprar, ele vai falar assim, poxa, eu queria comprar. Por que eles não me deram mais atenção?
Então, eu bolei alguns textos, depois quando voltar o WhatsApp para a nossa equipe, eu vou passar para todo mundo, porque alguns casos pequenos e algumas coisas que a gente pode fazer, que a gente vai agregar muito o nosso valor e o valor que o cliente tem da nossa loja. O cliente vai sair mega satisfeito, mesmo que ele não comprou. Até cliente que cancela a compra, eu quero cancelar. Hoje teve um cliente do Rio também que queria cancelar. Aí eu perguntei por que ele queria cancelar. Ele falou que lá não está entregando, que daqui uns 10 dias ele vai comprar. Então, eu desejei ele uma ótima semana, que isso eu achei mega importante. Desejo o senhor uma ótima semana. Espero o senhor para futuras compras. Cancelei o pedido dele e não é porque o cliente cancelou, porque eu vou falar para ele, muito obrigado. Então, desejei ele uma ótima semana. Ele falou, se cuide. Eu interagi com ele, se cuide também, vai dar tudo certo e a gente vai vencer isso. O cliente ficou muito feliz. Então, quando ele voltar para comprar, ele vai ter outra percepção da nossa loja. Olha, eu cancelei e a loja me tratou muito bem, né? Então, foi essas pequenas experiências que a gente já teve e vários feedbacks de cliente que falaram que o nosso atendimento é excelente e que vai indicar para outras pessoas comprarem em nossa loja. Então, é isso aí. Estamos amando o treinamento. Pena que está acabando, mas a gente vai continuar aí. E eu acredito que agregou muito e vai agregar muito, muito mais em nosso atendimento, em nossa empresa, em nossa experiência com o nosso cliente e a experiência do cliente com a nossa loja. Eu agradeço muito por ter contribuído, né, com a nossa equipe e vamos aí seguir firme e forte, encantando e criando mais expectativas e encantando mais e mais clientes. Muito bom, muito bom. Muito bom. Bem, eu acho que o meu eco está passando bastante, então eu queria agradecer você, Kelly. Dizer que estou muito orgulhoso de você contando todas as histórias de encantamento que vocês estão aplicando e saber o quanto vocês entenderam a essência, e a partir daí começaram a aplicar, tendo resultados, indicações, resultados incríveis, se tornando grandes histórias da Kelly, tudo time de fidelização. E hoje, quando as meninas do atendimento colocam em prática algum método do encantamento, aí elas falam, encantei esse cliente. Então, a gente já está com isso na mente e na veia. Olha, acabei de encantar um cliente, usei o método do encanto. Então, a gente está estamos preocupados com a experiência do cliente. Então, a cada atendimento, a gente acredita que é uma oportunidade de melhoria, é uma oportunidade de encantar mais o cliente e que ele saia com uma experiência muito boa. Então, as meninas estão bem ligadas. Olha, encantei o cliente. Muito bom, muito bom. Gratidão, viu? Gratidão pela sua contribuição. E vamos que não terminando, né? Continuar encantando. Tem mais um módulo aí. Eu estou bem surpresa, não vi ainda, mas estou na expectativa, porque o último conseguiu impactar, não sei nem falar o quanto, porque eu apaixonei de verdade. Muito bom. Gratidão, viu? Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. E agradeço muito pela oportunidade de ter esse treinamento, porque foi muito importante e agregou muito pra gente. Show, muito bom. Bora encantar, Kelly. Bora encantar. Tchau. Opa, eu acho que tu tá aí. Gente, demais, né? Demais a Kelly, a participação dela. Gratidão, viu, Kelly? Ela conseguiu compreender a essência, né? Entendeu que um cliente comum é um cliente satisfeito. Só que a gente não pode parar por aí, entende? A gente tem que ir além. É isso que eu tô querendo mostrar para você. Que atender bem é normal. É um cliente satisfeito. Você tem que ir além.
para isso precisa das estratégias certas, das técnicas. Você viu que ela comentou sobre o tempo, né? Ela falou de tem uma expectativa de 3 dias de entrega, eles entregam em um dia, no mesmo dia. Isso não desperta o uau. É uma estratégia, né, que eu ensino que chama tempo de resolução surpreendente. Como é que você consegue surpreender, encantar pelo tempo? Não é só com o presente que a gente encanta. Tem várias e várias maneiras da gente encantar o nosso cliente. Show, gente? Muito bom, muito bom. É o seguinte. Hoje é quarta-feira, a gente está na segunda aula da Semana do Encantamento. Continue vibrando na frequência, porque a gente acaba esquecendo no dia a dia do nosso cliente, né? Então dá uma olhadinha agora para os seus clientes ali que você tem. Amanhã você faz esse estudo e verifica o seguinte: qual cliente aqui eu posso transformar ele em fã? Você viu o que a Kellen falou? Eles reparavam mais os clientes insatisfeitos. Eles continuam tratando, né, os casos e fazendo de limão limonada. Só que eles começaram a reparar os clientes fãs. Porque os clientes fãs, quando ele dá nota 10, a gente para por aí. Não pode parar por aí, porque o cliente fã, você consegue transformar ele ainda mais em vendedor da marca, você consegue dar uma atenção ainda mais para poder criar uma conexão emocional com o seu cliente. Uma conexão emocional. E olha, nesses tempos de crise que nós estamos passando, um cliente fã ele se torna um apoiador da sua marca. Ele é capaz de virar para você e falar o seguinte: o que você está precisando? Que eu estou à sua disposição para te ajudar. Inverte até o papel. É o cliente que passa até a se preocupar com a gente para saber como que a gente está, de tão apaixonado pela marca que ele é. Entende? Então, a gente não pode assim, olhar para os clientes fãs e esquecer deles. Ele vale 10 vezes mais do que um cliente comum. Agora, a grande maioria, né? Se a gente fosse dividir, né, colocar ali num gráfico em pizza, né? O grande pedaço são os clientes comuns. Com certeza, se você analisar hoje os seus clientes, você vai ver que a grande maioria são os clientes comuns. Então, olha quanta oportunidade você tem de ir mudando cada cliente comum. E aí eu queria falar uma coisa, tem talvez segmentos que estão aqui nessa live que vendem para B2B, vendem para empresa. E aí, existe uma análise que eu queria mostrar para você que qual que é o grande erro? O seu cliente não é aquela empresa. Ok? Digamos que você oferece o seu produto e o seu serviço para aquela empresa especificamente. Aí você acaba diminuindo isso e fala, não, eu tenho um cliente, 2 clientes, 3 clientes, porque são empresas. Peraí, é isso que eu quero que você pega isso. Esse é o ouro, talvez o diamante da noite, hein? Cada pessoa que trabalha nessa empresa é um cliente seu. Cada pessoa que trabalha nessa empresa pode se tornar um propagador da sua marca, um fã da sua marca. Por mais que você, de repente, se relacione com o departamento de RH, ou com o departamento de TI, ou com a diretoria, ou com o departamento jurídico, depende, né, do que você vende, o usuário do seu produto, do seu serviço, são as pessoas que trabalham naquela empresa. Então, elas precisam sentir a sua marca, sentir o encantamento que você faz, ok? É possível também. Então, você tem que olhar para essa marca e falar, peraí, quantas pessoas trabalham nessa empresa? Eu sei que você não vai sair ali já logo fazendo um monte de coisa para todo mundo, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas você tem que entender que essas pessoas aí, elas podem também entender o posicionamento da sua marca. Você pode, de uma forma muito sutil, mostrar o que você faz. E a partir disso, você gera o encantamento. Olha, eu passo isso como exemplo meu. Nós na EncantoTech, nós oferecemos softwares para empresas. Ou seja, a relação é B2B. Quantas vezes já aconteceu isso na Encanto? Inúmeras vezes. Daquele colaborador, daquela equipe ali que conhece o nosso serviço, os usuários do nosso software, porque quem contratou foi o TI, ou quem contratou foi o dono da empresa, e os usuários do software são tão apaixonados pelo nosso atendimento, porque eles ligam às vezes para poder pedir um suporte ou um auxílio nosso, e quando eles saem, olha que louco isso, quando eles saem da empresa, vão para uma outra empresa, o que eles fazem? A primeira coisa quando eles chegam lá, indicam a Encanto.
Entende? Então a gente tem que olhar para cada usuário, quando a gente tem uma relação B2B, para cada usuário do nosso produto, do nosso serviço, naquela empresa, e observar que eles são clientes da sua marca. Não limita a relação com o PJ, ok? Não limita também só com aquela pessoa que você tem o contato direto. Pensa quem usa o seu serviço. Então todo mundo que usa tem potencial para fazer a propagação da sua marca. E aqui na Encanto aconteceu já várias vezes isso. O gerente sair daquela marca, entrar numa outra, a primeira coisa que ele faz, ele leva Encanto para lá. E assim aconteceu muitas e muitas vezes. Então você tem que olhar para a força que um cliente, que um usuário também da sua solução tem para ser um propagador da sua marca. Show, gente? É o seguinte, se essa live gerou valor para você, escreve aqui, uau, 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 uau. Nossa equipe vai encaminhar para você aí o e-book das histórias encantadoras. Escreve aqui, uau, 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 para a gente entender que fez sentido, para eu preparar para sexta-feira uma nova live especial para você. Uma nova live na sexta-feira, às 8 horas da noite, onde a gente vai revelar com mais profundidade ainda as objeções. Eu quero trabalhar as objeções, porque eu sei que vocês têm desejo de ter uma experiência encantadora. Eu sei disso. Só que muitas vezes vocês barram. Ou seja, tem coisas que acontecem que impedem você de fazer. Tem muita questão que atrapalha você, entende? Eu quero eliminar essas barreiras na sexta-feira. Essas barreiras que te impedem de aplicar encantamento. De você entender que encantamento é amplo, tem como você sair na vanguarda, tem como você se diferenciar, que o encantamento é a sua principal estratégia para você adotar agora. Agora, é agora. A hora que está todo mundo atendendo bem, você vai encantar para se diferenciar. É agora. Não pode perder mais tempo com relação a isso. Show? Pessoal, todo mundo escrevendo aqui, uau, 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 maravilha. A gente fica feliz que tenha gerado valor. E para fechar essa noite, deixa eu mostrar a frase da noite. Olha, essa frase vai fazer você ficar com insônia, talvez. Insônia de tanto pensar nos clientes. Insônia de tanto pensar nos clientes. Eu quero mudar. Eu quero encantar. Eu quero ter uma máquina de indicações. Eu quero ter mais clientes fãs. Eu quero olhar para cada cliente comum e falar, esse cliente aqui vai ser um cliente fã. Eu quero minimizar os clientes insatisfeitos, Robson. 5 estrelas, eu quero 5 estrelas, eu não quero mais uma, nem 3, nem 4, eu quero 5 estrelas. Olha essa frase aqui, ó. Ganharão o jogo empresas que têm como missão exceder as expectativas do cliente. Ganharão o jogo empresas que têm como missão exceder as expectativas dos clientes. Uma boa noite. Sexta-feira, às 20 horas. Rapidinho aqui. Se você está na Semana do Encantamento inscrito e não entrou ainda para o grupo VIP do WhatsApp, vai lá na bio também, na bio do Instagram nosso, entra no grupo VIP do WhatsApp, porque lá nós estamos colocando materiais complementares para todo mundo, tá? E todo mundo que está lá no grupo VIP do WhatsApp vai receber agora o e-book das histórias encantadoras. Então vai lá na bio, entra no grupo VIP do WhatsApp, que você vai receber agora o seu e-book. Combinado, gente? Show! Uma boa noite, até sexta às 8 horas da noite. E bora encantar. Bora encantar, gente. Boa noite.